Bom, agora vamos falar sobre as funções arcosseno, arcocosseno e arctangente. Essas dão um pouquinho de confusão, mas eu só quero dizer assim que essas funções daqui não são nada do outro mundo. Elas são funções que são simplesmente as funções inversas trigonométricas. Então, deixa eu só relembrar para vocês uma coisa. A ideia da imagem inversa de um ponto. Então, olha só. Você tem uma função que vai dos reais, que vai num domínio, desculpa, num contradomínio, que pega um x e leva num f de x. Tá? Você tem associado a isso a ideia da, se possível, da função inversa, que aí depende se ela vai ser bijetiva ou subjetiva, mas você tem também a ideia da imagem inversa. O que seria a imagem inversa? Essa ideia da imagem inversa fica mais clara de explicar se eu tiver um exemplo concreto. Vamos pegar a função que vai dos reais nos reais, que leva x em x ao quadrado. Ela pega um número e eleva ao quadrado, tá? O gráfico dessa função, a gente já viu, é uma parábola. A imagem inversa de um ponto é escrita dessa maneira. Imagem inversa geralmente se refere a um conjunto, tá? A imagem inversa de um conjunto, ele é o quê? Eles são todos os valores do domínio que são levados naquele ponto ou naquele conjunto. Então, a ideia básica é: se eu tenho aqui no contradomínio um conjunto de pontos aqui, a pré-imagem ou a imagem inversa seria o quê? Seriam todos os pontos que são levados ali. Então, se a aplicação faz isso daqui, aí eu posso me perguntar: quem é a imagem inversa desse conjunto A aqui? A imagem inversa desse conjunto A são justamente esses dois pontos aqui. Porque eles são os únicos pontos do domínio que são levados naquele conjunto. Então a ideia da imagem inversa é essa. Você pega um conjunto que está ali na imagem e você considera todos os pontos do domínio que são levados nele. Seria só isso. Por exemplo, quando eu estou aqui, e aí aproveito para lembrar, para ilustrar por que o gráfico é interessante, a ideia. Quais são os pontos que são levados no 4? Quem é a pré-imagem de 4? A pré-imagem de 4 são os pontos que vão ter no domínio que são levados no 4. Ou seja, eles são o ponto 2 e o ponto menos 2. Você pode. Uma outra maneira de você definir uma função inversa é quando, para qualquer ponto que você pegar, a pré-imagem desse ponto é só um único número. Quando isso acontece, você pode pensar na função inversa. E aí, no caso, a pré-imagem acaba meio que sendo a função inversa. Só que a pré-imagem não é necessariamente uma. Não é tão restrita assim. Só para dar um último exemplo, para ter certeza que o pessoal entendeu essa ideia da pré-imagem. E talvez eu faça um. Grave uma. Se tiver tempo. Pode fazer essas promessas. Quem é a pré-imagem nessa mesma função daqui do conjunto 1, 2, 1, 4, 1, 8, não, 8 não, 16 e 9. Quais são os pontos que são levados no 1, no 9 e no 16?
Exatamente. Bom, eu troquei a ordem aqui, mas é exatamente o que você falou. Então essa aqui seria a pré-imagem desse conjunto daqui. Beleza? Então, pré-imagem está relacionada intimamente com a ideia do... Relacionada intrinsecamente, desculpa, não intimamente, nem faz sentido nesse contexto, mas ela está relacionada intrinsecamente com a ideia da função inversa. Você só tem uma função inversa se a pré-imagem de um ponto é um ponto só. E se todo mundo do contradomínio tem pré-imagem. Quando você junta essas duas coisas, é quando você tem uma função inversa. É a mesma coisa que eu dizer se a função é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Na verdade, injetividade é justamente isso. A pré-imagem de um ponto é só um ponto. Outra maneira de dizer. Bom, isso tudo para quê? Porque seno, cosseno e tangente tem um problema sério para você conseguir definir a função inversa delas. Que é justamente uma das coisas que torna a função seno, cosseno e tangente interessantes, é a periodicidade delas. Se eu perguntar para vocês aqui, tá? Um problema. Seno de x é igual a meio. Quanto vale x? Quem se arrisca aí? Ok? Para você se perguntar assim, lembra uma das ideias. Deixa eu pegar aqui o gráfico dele. Eu devia ter feito esse gráfico um pouquinho mais separado. Bom, como eu já gravei essa aula aqui, deixa eu destruir esse pedaço inteiro do quadro. E só pegar o que eu quero. Eu quero o gráfico dele. Não, o nome arco vem daí, mas eu vou chegar lá. É que o arco seno e o arco cosseno são as funções inversas, só que para definir a função inversa não é uma coisa tão direta. Então eu quero só fazer uma explicação. Então deixa eu pegar esse gráfico aqui, para mim não ter que desenhar de novo. Acho que meu computador está travando de novo. Não, é normal. Eu dei o Ctrl V aqui, tá demorando a... Beleza. Não preciso de você, não preciso de você. Não preciso de você também. Então. Vou fazer só um pequeno ajuste aqui. Opa, não é isso que eu queria fazer. Porque eu também não quero o gráfico do cosseno, por enquanto. Eu vou ficar só com o gráfico do... Só quero o gráfico do cosseno. Meu Deus, que delay é esse? Tá, tá feio o negócio. Eu usei aquele exemplo aí do x ao quadrado, por quê? Porque eu mostrei para vocês, na verdade, uma ideia para você encontrar a função inversa. Não é. Tem alguma coisa que está errada nele. Eu tenho que trocar alguma peça. Não sei o que aconteceu. Porque foi por causa. E depois que a energia ficou. Aí depois parou de vez. Mas eu acho que é uma coisa que quebrou nele aqui. Então vamos ver. Talvez tenha que trocar a fonte de alimentação. Bom, para encontrar a pré-imagem, eu perguntei para vocês quando que o seno dá meio. Então a gente coloca aqui, meio.
Ah, opa! Achei um valor que dá meio. Esse ângulo aqui que dá meio é quanto? Vamos voltar. Não posso fazer movimentos bruscos. Lembra que o seno de 30 é meio. E 30, na verdade, é quem? 30 é π sobre 6. Então, opa, π sobre 6, tranquilo, legal. Aí a gente barra num problema, porque olha só. Também dá meio aqui, né? Esse ângulo aqui é quanto? Esse aqui é π sobre 6. Eu somo quanto para chegar nele? Na verdade, a maneira mais fácil de fazer essa conta é π menos π sobre 6. Isso daqui vai ser 5π sobre 6. Isso. Mas de outra maneira, esse aqui é 30 graus e aqui é 180, ele seria 180 menos 30... 4, 5, 6, 7, 8... 150 graus. O que a pessoa faz, né? Doutor em matemática fazendo conta com o dedo. E depois o pessoal fala que matemática só faz conta. Então, 5π. Pô, tá, beleza, legal. E esse ponto aqui? Aqui é 2π mais C. 2π mais π sobre 6. E aqui tem outro. E aqui mais um. E mais outro. E aqui também tem mais um. E aqui tem mais outro também. Então, essa pergunta daí não tem uma resposta única. Na verdade, ele vai ter infinitas respostas. E essas infinitas respostas, a maneira que ela é colocada seria: você tem π sobre 6 mais 2nπ, e você também tem esse outro, que ele é o 5π sobre 6 mais 2nπ. A pré-imagem de, se eu colocar ele nessa notação daqui, de meio, é esse conjunto. Não, os n pertencem aos inteiros. Porque olha só, ele volta para cá também. Aqui é π sobre 2 menos 2π. Esse ponto daqui. E esse ponto daqui seria o 5π sobre 6 menos 2π. Ah, desculpa, aqui é π sobre 2. É π sobre 6. É. π sobre 6 menos... Então, esse n pertence aos inteiros. Então, a pré-imagem de uma função seno e cosseno é complicada. Assim, não para assustar, mas é só para ilustrar que realmente acontece isso. Você tem uma infinidade de valores que podem ser soluções para isso. Então, isso é uma complicação que acontece quando você pensa na função inversa. Porque, felizmente, a gente tem truques para você conseguir encontrar. A gente tem como encontrar uma função inversa de maneira relativamente simples. Que aí entra a ideia da função arcosseno. Por que o nome é arcosseno? A função arcosseno tem esse nome pelo seguinte. E aí liga para a ideia do radiano. Que a ideia do radiano é que você identifica um ângulo com um arco do círculo, certo?
Então, se você está perguntando arco desse valor, você quer saber qual é o comprimento do arco ou o valor em radianos da função que vai ter aquilo ali como seno. Então, o nome vem daí. Agora, a função arcosseno também tem uma coisa meio decisória. Ela é igual a π sobre 6. Ela não tem nenhuma ambiguidade. Como que a gente consegue fazer uma função inversa a partir disso daqui? Aí vamos ver se vocês lembram lá da aula que eu falei de função inversa. Quando eu fui falar do x ao quadrado, o que eu tive que fazer para conseguir encontrar a inversa dele? Vocês lembram? Sim, não. Não, mas assim, a função x ao quadrado normal não tem inversa. Que justamente você não tem a unicidade. Você não consegue inverter isso aqui. O que eu tive que fazer? Eu restringi o domínio. Eu cortei o domínio da função. Cortando o domínio da função, eu tenho um pedaço aqui que vai pegar a imagem inteira e aí eu consigo definir a função inversa, que é a função raiz quadrada. No seno a gente vai ter que fazer a mesma coisa. Eu vou ter que pegar um intervalo de valores aqui que não haja repetição. Mas ao mesmo tempo pegue toda a imagem. Eu já estou meio que dando aqui a ideia. Onde que isso acontece? Na função arcosseno. Qual é o intervalo que é o intervalo mais simples de eu pegar aí que não tem repetição de valores? Eu quero pegar a imagem inteira. 0 até π sobre 2 não tem repetição, mas ele não pega a parte negativa. Qual é o intervalo que eu posso pegar que pegaria todos os valores? E aí, gente? Deixa eu dar uma dica. Ficou faltando um valor aqui, né? Qual é o intervalo que eu consigo pegar que vai pegar todos os números na imagem? De -1 até 1. Exatamente. Eu vou simplesmente desconsiderar todo esse domínio daqui e vou restringir a função seno só até esse intervalo onde a imagem dela ainda é -1 até 1. Essa é a ideia do arco seno, é eu pegar o menor intervalo onde ele concentra ali os valores da imagem. Então, o arco seno, eu me arrependi imediatamente de ter colocado esse risco aí, mas porque eu ainda ia precisar desse gráfico. Mas deixa eu botar ele aqui embaixo. O arco seno é definido só nesse intervalo de -π sobre 2 até π sobre 2. Deixa eu deixar ele aqui. Ah, não, peraí. Deixa eu fazer uma gambiarra aqui. Ctrl C, e aí? Ctrl Z. Vamos ver se o Ctrl Z vai até eu apagar aquilo ali. Não, porque essas linhas são... Será que aí chega até lá? E foi. Tá bom, agora eu volto para cá. Pronto. Tecnologia é uma coisa fantástica.
Então, para a gente definir o arco seno, eu vou ter que pensar dentro desse intervalo, porque dentro desse intervalo, a função seno restrita a menos π sobre 2 até π sobre 2, isso aqui é uma notação nova, tá? Que eu estou falando para vocês, mas também não é uma notação muito uniforme. Tem livros que usam ela, tem livros que não usam. Quando você quer restringir a função a um domínio, uma maneira de você escrever ela, essa aqui, que geralmente se usa, é você colocar uma barrinha assim e dizer: essa função é a função normal, só que ela está restrita a esse conjunto que está aqui embaixo. Essa é uma notação que eu já vi alguns livros usando, mas ela não é sempre, não é universal. Mas eu gosto dela porque ela é bem ao ponto, bem direta. Então a função está restrita ali de menos π até π. Dentro disso, ela é objetiva. Ela é objetiva em menos 1 até 1. Então, dentro desse intervalo, aí a gente define a função arcseno de x. A arcseno está definida dentro do intervalo menos 1 até 1 e vai em menos π sobre 2 até π sobre 2. E ela dá para gente uma maneira bem simples, bem direta de você conseguir encontrar os valores. Porque aí não tem ambiguidade. Você pega um valor aqui e você leva em um y, tá ok. Não tem ambiguidade nenhuma aqui. Porque você restringiu ela de menos π sobre 2 até π sobre 2. Qualquer valor que eu pegar aqui, não tem repetição. Só tem um. Qualquer valor que eu pegar aqui, só tem um ângulo. Então não existe essa situação que acontecia ali no gráfico de eu pegar um valor e de repente ter 50 valores que tem esse mesmo seno. Aqui eu só pego um só. Beleza? Então isso aí dá pra gente uma ferramenta bem legal para encontrar seno e cosseno. Ou encontrar o arco seno. Aqui é a função inversa. Então, essa é a ideia básica. Então, por exemplo, se eu pergunto quem é o arco seno de meio, não tem nenhuma ambiguidade. O arco seno de meio vai ser igual a π sobre 6. Se eu pergunto quem é o arco seno de raiz de 3 sobre 2, também não tem ambiguidade. Vai ser o ângulo de 60 graus ou π sobre 3. Tranquilo? Aqui, quando eu digo ou, não é, são dois números diferentes, é que é o mesmo número escrito de duas maneiras. Como que é o gráfico dele? O gráfico dele ele é simplesmente um espelho do gráfico do outro. É como se você pegasse ele e fizesse ele deitado. Tipo, girasse 180 graus. Deixa eu botar ele aqui. Se você olhar assim, de lado, torcer a cabeça, o gráfico dele é exatamente o gráfico do seno, só que ele é invertido. E ele está limitado do menos 1 até 1. Então,
Isso é o gráfico do arco-seno. E o arco-cosseno? Como é que a gente define ele? E aí, alguma ideia? Arco-cosseno é a mesma ideia, só que você vai ter que pegar o quê? O gráfico do cosseno agora. Vamos ver se eu consigo fazer isso sem ficar muito feio. Não, não consigo. Deixa eu trapacear mesmo, que já tá ficando meio tarde. Cosseno de x. Trapacear mesmo na cara dura. No 1 que você diz aqui. Não, 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 sim, mas assim, eu tô começando do zero, que nem eu fiz com seno. A primeira coisa que você tem que fazer nessas funções que têm vários valores é o quê? É você determinar um intervalo que pegue a imagem inteira, entendeu? E aí você vai ter que restringir a função àquele intervalinho. Então, qual é o intervalo onde não tem repetição na função cosseno? Você começa aqui do zero e você vai até aqui. E se eu não me engano, isso aqui é π. Porque olha só, o cosseno faz isso. Ele vai até aqui, chega no zero, continua aqui, até no π ele chega no menos um. Ele vai, ele vai pegar do 1 até menos um. Então, quando eu vou fazer o arco cosseno, eu vou ter que restringir o cosseno. E isso é uma parte que é estranho, porque o domínio dos dois não é igual. E a imagem também não é. Quer dizer, não é. Não, o domínio dos dois é igual, desculpa, mas a imagem não é. Que o cosseno ele vai estar restrito a um intervalo diferente. Ele vai estar restrito a zero até π. Então, o arco cosseno ele vai ter como domínio quem? Ele vai ter como domínio também o menos um até um, porque essa é a imagem do cosseno. Só que aí, como a imagem dele, ele vai ser de zero até π. Então, quando ele pega um x, ele vai levar em y, tal que cosseno de y é igual a x. A diferença é que ele vai pegar um ângulo que está sempre entre 0 e π. Essa é a ideia. Então, por exemplo, se eu calculo aqui quem é o arco cosseno de raiz de 3 sobre 2. Tem um valor só. Esse valor daqui seria 30, ou π sobre 6. E aí por diante. Se eu pego um valor negativo, tipo, quem é o meu arco cosseno de, por exemplo, vamos colocar menos raiz de 3. E aqui eu quero mostrar só usando a calculadora mesmo, então. Então, para explicar, porque geralmente esse arco cosseno, ele aparece dentro do contexto da calculadora. Então, arco cosseno de menos... Peraí. Deixa eu abrir a calculadora do Google aqui. Vou mostrar para vocês. Tá. Então, vamos fazer, por exemplo, o arco cosseno de menos raiz de 3. Então, vamos colocar aqui, arco cosseno de 3
elevado a 1 dividido por 2. Meu erro de sintaxe aqui ficou legal, né? Peraí. Não sei nem porque eu botei isso assim. Sobre 2. Eu tô mal, o sono já chegou. Raiz de 3 dividida por 2, arco cosseno da minha resposta. O arco seno não era arco. Ai, meu Deus. Ixi. Dividido por 2. Tá. Eu quero o arco cosseno. Teve esse valor daí, que tá em radianos. Eu devia ter posto aqui em graus, mas tudo bem. A gente se adapta. Tá, 30 graus. Eu não botei negativo. Gente, desculpa. O sono chegou, tá na hora de parar a aula. Ainda bem que ninguém chegou aqui no final, mas o Tico e o Teco não estão mais. Raiz de 3 dividido por 2 vezes menos 1. Então esse aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Eu quero calcular o arco cosseno e tentar entender o valor que vai chegar nele. Então, eu vou mudar aqui para graus. Espero que isso dê certo. E vamos calcular a função inversa dele, arco cosseno da minha resposta. 150. Então, o que o arco cosseno faz, ele pega quando eu coloquei o menos raiz de 3 sobre 2, 150 graus. Ele vai pegar esse ângulo que está no segundo quadrante. É um contraste que acontece com o seno, o arco seno, porque o arco seno, quando você pega um valor negativo, ele pega simplesmente um ângulo negativo. Então essa é a diferença das respostas quando você joga ali na calculadora. Tá? Então, só uma explicação geral de como essas funções funcionam. O gráfico dele também é parecido. Ele vai ter também o intervalo de menos 1 até 1. A diferença é que o gráfico dele faz isso aqui. Nossa, que gráfico horrível. Pera. Deixa eu jogar no negócio. Nossa. Pronto, esse é bem mais bonitinho do que o meu desenho da mão livre. Então, olha só. Ele vai pegar os ângulos positivos e vai para cá. Ele começa no menos 1 e o valor dele é sempre um valor positivo de ângulo. Beleza? Então agora vocês sabem interpretar as respostas que uma calculadora dá para você, do arco cosseno e do arco seno. É só vocês lembrarem onde que a imagem é levada. Beleza? Então, essas são as funções inversas. E o arco tangente? O arco tangente é um pouco diferente. O arco tangente, ele vai ter como domínio todos os reais. Porque o gráfico da tangente, ele funciona assim. Só que aí a limitação do tangente é que ele vai pegar o intervalo como sendo esse principal daqui. Então, ele pega como intervalo o menos π sobre 2 até π sobre 2. Então ele vem como domínio todos os números reais e vai menos π sobre 2 até π sobre 2 como uma resposta. Funciona do mesmo jeito. Ele leva num y tal que tangente de y é igual a x. Ele é a função reversa dele
Só que aí ele tem essa restrição, que o y vai estar dentro desse intervalo. O gráfico dele é como? O gráfico dele é assim. De novo, é mais fácil eu simplesmente colocar ele aqui do que tentar fazer um desenho que não vai dar muito certo. Então esse é o gráfico do arco tangente. Legal, né? Bonitinho. De novo, isso é um tipo de desenho que vocês vão ver como é que faz lá em cálculo. Que é o que a gente chama de uma assíntota horizontal. Acho que esse aí, então, de funções inversas. Esse aí é pro curso também. Então, tem mais algumas coisas. Tem mais uma categoria de função que não deu tempo de falar. Eu vou gravar um vídeo e colocar para vocês. Na verdade, eu já fiz isso com alguns de vocês num desses sábados de matemática financeira, que era falar de exponencial e falar de logaritmo. Então, eu fiz lá umas aulas de reforço, eu vou botar na mesma lista aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre o gráfico delas, que não deu tempo de falar lá. E eu vou colocar como um vídeo separado. Eu recomendo que vocês vejam, porque é importante. E se alguém tiver precisando de ponto, a lista que eu vou passar vai incluir isso. Então, Então deixa eu dar uma pausa aqui no vídeo e eu vou explicar para vocês como é que vai ser a avaliação.